Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A alegoria da caverna de Platão deixa a situação clara. Platão imaginou que a experiência humana era um espetáculo de sombras. Estamos em uma caverna e atados a cadeiras, por isso enxergamos sempre uma parede sobre a qual a luz de fora projeta as sombras de formas arquetípicas ideais. Achamos que as sombras são a realidade, mas sua fonte está atrás de nós, nos arquétipos. No final das contas, a luz é a única realidade, pois tudo o que vemos é luz. No monismo baseado no primado da consciência, a consciência é a luz da caverna de Platão. Os arquétipos constituem a realidade transcendente e o espetáculo das sombras é a realidade imanente. Essa visão monista da realidade, a qual dou o nome de idealismo monista, é bastante antiga e constitui a base das grandes tradições espirituais do mundo, motivo pelo qual, às vezes, é chamada de filosofia perene. No cristianismo esotérico, a base da existência é chamada de mente de Deus. O mundo arquetípico transcendental é o céu, e o mundo da experiência, a terra. No passado, era limitada a aceitação científica desta visão, pois os idealistas não podiam explicar conceitos como transcendência e autorreferência em termos cientificamente acessíveis. O novo paradigma de uma ciência dentro da consciência, às vezes chamada ciência idealista, começou quando esses conceitos ganharam credibilidade científica. Isso já foi tema de vários livros recentes, inclusive o meu. É um verdadeiro progresso. Materialismo é metafísica pura. Não há outro modo de constatar objetivamente que tudo, inclusive a mente e a consciência, surge da matéria. A filosofia perene dos antigos era o que podemos chamar de metafísica experimental, pois grandes mestres espirituais de todas as tradições sempre afirmaram ter constatado de forma direta que a existência se baseia em uma consciência ilimitada, transcendente e unitiva. Por outro lado, o idealismo monista, a filosofia perene do novo contexto da ciência dentro da consciência, não só é uma metafísica vivencial, como experimental, pois, pelo menos em parte, suas ideias metafísicas podem ser comprovadas não apenas por experiências individuais e particulares, como também por experimentos aos olhos do público. Se o indivíduo for criado na cultura ocidental ainda bastante materialista, é provável que sua cosmovisão seja um estranho e confuso amálgama de materialismo, a supremacia da matéria, e dualismo interativo cartesiano. O mundo espiritual existe como um mundo separado e independente, feito de uma substância não material que, de certo modo, interage com o mundo material. Não faz muito, as pessoas tentavam provar a existência da alma, demonstrando, de maneira pouco convincente, que um corpo perde peso no momento da morte, e violando assim o princípio da conservação de energia. Mesmo idealistas monistas confessos mostram-se vítimas da conversa dualista à la Descartes, quando discutem a morte e a reencarnação. Falam de se estabelecer a validade de fantasmas, de aparições, como objetos da mesma realidade física que uma cadeira ou uma árvore.
Vejo uma cadeira porque ela reflete a luz para meus olhos. Será que um fantasma, na qualidade de ser não material e de outro mundo, emite um sinal ou reflete a luz, permitindo a meus olhos captá-la? Obviamente que não. Um desafio importante para a nossa ciência dentro da consciência é remodelar a discussão dos fenômenos relacionados com a morte e a reencarnação do ponto de vista monista. Este é o desafio que aceitei enfrentar neste livro. Se quisermos usar conceitos dualistas, será preciso encontrar explicações que não violem as leis da ciência. Devemos conciliar esses conceitos em uma visão monista global. Foi isto que consegui fazer. A alma e o quantum. O que sobrevive? Será que aquilo que sobrevive reencarna de um modo que podemos chamar de verdadeiro contínuo, nascimento, morte, renascimento e assim por diante? Durante um período intenso de pesquisas, que durou aproximadamente 1 ano, encontrei minha resposta. Existe uma alma que sobrevive à morte do corpo físico e que efetivamente reencarna em outro corpo, formando um contínuo. Ora, essa conversa faz sentido para uma ciência baseada na consciência, mas só se pensarmos na alma em termos do quantum. A situação é similar àquela que aconteceu no final do século XIX. Os físicos descobriram que pensar em matéria e luz da velha maneira newtoniana, ou seja, que a matéria está sempre localizada, viajando segundo trajetórias bem definidas e a luz é sempre semelhante a uma onda dispersa, capaz de estar em mais de um lugar ao mesmo instante, trouxe-lhes anomalias e paradoxos. Eles descobriram um novo modo de pensar, o modo do quantum. A palavra quantum significa uma quantidade discreta. Por exemplo, um quantum de luz, chamado de fóton, é uma quantidade discreta e indivisível de energia, um feixe de energia localizada. Admitir que a luz tem uma natureza de partícula além da natureza de onda, mais familiar, e que a matéria tem uma natureza de onda, além de sua natureza mais familiar, de partícula localizada, eliminou as anomalias e paradoxos que mencionei antes. Assim, a importância da palavra quantum vai bem além do discreto. A dinâmica quântica confere um poder inesperado, quase mágico, a objetos do domínio submicroscópico. O que significa dizer que a matéria tem natureza de onda e por isso pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? Se isso parece paradoxal, o paradoxo se resolve quando se percebe que as ondas da matéria são ondas de possibilidades, tecnicamente representadas por funções matemáticas chamadas funções de onda. Elas estão em 2 lugares, ou mais, ao mesmo tempo apenas em possibilidade, apenas como a superposição das 2 ou mais possibilidades. Objetos quânticos existem como superposição de possibilidades até que nossa observação cause a realidade da potencialidade, gerando um evento real e localizado dentre os diversos eventos possíveis. Se uma possibilidade em particular tem uma grande chance de se tornar real graças à observação, então a onda de possibilidade também é forte. Quando a onda é fraca, é pequena a probabilidade de que sua possibilidade correspondente se torne real. Um exemplo ajuda a esclarecer a questão. Suponha que liberamos um elétron dentro de um recinto. Em instantes, a onda do elétron se espalha pelo lugar. Agora, suponha que montamos uma rede de detectores de elétrons chamados contadores Geiser neste recinto. Será que todos os contadores acusam alguma coisa? Não. Só um dos contadores detecta o evento. Conclusão: antes da observação, o elétron efetivamente se espalhou pelo cômodo, mas apenas como uma onda de possibilidade,
e a observação fez com que a onda de possibilidade se tornasse um evento real. A mecânica quântica é um cálculo de probabilidades que nos permite analisar a probabilidade de cada possibilidade em dada situação dinâmica. A probabilidade gera a incerteza. Não podemos mais conhecer o paradeiro de um objeto com certeza. O movimento de objetos quânticos está sempre envolvido pela incerteza. Antes de a física quântica ser compreendida adequadamente, uma metafísica materialista dominava a ciência. Partículas elementares formam átomos, átomos formam moléculas, moléculas formam células, inclusive os neurônios. Neurônios formam o cérebro e o cérebro forma a consciência. Essa teoria da causação é chamada de teoria da causação ascendente. A causa vai das partículas elementares, ou micro, até a consciência e o cérebro, macro. Não existe poder causal em qualquer entidade do mundo, exceto nas interações entre partículas elementares. Mas, se nós mesmos nada somos, senão possibilidades materiais, como nossa observação pode reduzir ondas de possibilidade? A interação de possibilidade com possibilidade só gera possibilidades mais complexas, nunca uma realidade. Assim, se só existisse a causação ascendente no mundo, o colapso quântico seria um paradoxo. Na interpretação correta e livre de paradoxos da física quântica, a causação ascendente só é capaz de produzir ondas materiais de possibilidade para a escolha da consciência, não material, e a consciência tem o poder supremo, chamado de causação descendente, de criar a realidade manifestada por meio da livre escolha dentre as possibilidades oferecidas. A consciência não é mais vista como um epifenômeno do cérebro, mas como a base da existência, na qual todas as possibilidades materiais, inclusive o cérebro, estão incrustadas. Objetos quânticos podem dar um salto descontínuo. Agora ele está aqui, depois ali. Esse salto é chamado de salto quântico. Um átomo emite luz quando um elétron dá esse salto quântico de um estado energético atômico superior para um inferior. É possível observar a natureza radical desse salto quântico se o visualizarmos como o elétron que pula de uma órbita superior em torno do núcleo atômico para outra inferior, sem viajar pelo espaço entre as órbitas. De modo análogo, a causação descendente é descontínua sob todos os aspectos possíveis. Causalmente, não podemos atribuir a ela uma causa precisa. Mecanicamente, não podemos criar um modelo matemático para ela. Algoritmicamente, a matemática não se aplica a ela. E logicamente, sua lógica é circular. O observador é essencial para que ocorra o colapso, mas tal observador é apenas possibilidade antes da ocorrência do colapso. Sabe-se experimentalmente que objetos quânticos, quando correlacionados de modo adequado, influenciam-se mutuamente de forma não local, ou seja, sem sinais pelo espaço e sem que decorra um tempo finito. Portanto, objetos quânticos correlacionados devem estar interligados em um domínio que transcende o tempo e o espaço. Não localidade implica transcendência. Decorre disso que todas as ondas quânticas de possibilidade situem-se em um domínio que transcende tempo e espaço, ao qual vamos chamar de domínio da potencialidade transcendente, usando uma expressão de Aristóteles adaptada por Werner Heisenberg. E não se pense que a possibilidade seja menos verdadeira que a realidade. Pelo contrário, o que é potencial pode ser mais real do que aquilo que é manifestado, pois a potencialidade existe em um domínio atemporal, enquanto qualquer realidade é meramente efêmera, ela existe no tempo. É assim que pensam os orientais, é assim que pensam místicos do mundo todo,
e é assim que pensam físicos que ouviram a mensagem da física quântica. Será que a magia quântica, estar em dois lugares ao mesmo tempo, causação descendente, saltos quânticos e conexões não locais, que é tão poderosa e clara no âmbito submicroscópico, estende-se ao nosso macromundo de experiências? A ideia revolucionária mais recente é que nosso cérebro envolve processamento quântico em todos os casos de observação em que esta seja uma mensuração quântica. O cérebro responde a um estímulo, apresentando um conjunto de possibilidades quânticas macroscopicamente distinguíveis, ou seja, uma onda de possibilidades, e uma delas precipita como o evento experimentado quando a consciência assim o decide. Aqui já se pode ver parte da metáfora certa para a física quântica da alma. Enquanto o corpo físico, vivo, representa possibilidades que sempre precisam se manifestar como uma estrutura localizada com início finito e término finito, a alma representa possibilidades, potencialidades, sem uma estrutura localizada na manifestação. Como potencialidade transcendental, sem a fixação de manifestação local no tempo e no espaço, ela transmigra, ou seja, é experimentada não localmente, de uma encarnação em uma localidade e algum momento para outra, em um ponto distinto do tempo e do espaço. O conceito de alma despe-se de seus paradoxos cartesianos e dualistas quando a imbuímos da dinâmica quântica e da causação descendente, como poderá ser visto. E a dinâmica quântica também lhe confere uma potencialidade inesperada que nos permite perceber a validade dos ensinamentos esotéricos e explicar dados anômalos. É claro que há a importante questão de como a alma, vista como possibilidades quânticas sem estrutura, se recorda cumulativamente de cada uma de suas experiências encarnadas. Mas não devemos nos preocupar. Esta é a questão que consegui resolver, e a resposta é uma das mais importantes partes deste livro. No Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna: tanto você como eu reencarnamos várias vezes antes. Eu me lembro, você não. Na Índia, os sábios dizem que a libertação traz à tona a memória de encarnações passadas e elimina o medo da morte. Todavia, este modo de lidar com o medo da morte é árduo e acessível apenas a alguns indivíduos em cada era. Creio que uma ciência da reencarnação, firmemente implantada e baseada na ideia de uma alma que transmigra no contexto de uma nova dinâmica quântica tão convincente quanto satisfatória, vai diminuir o medo que temos da morte. Assim, a morte será aceita como parte da vida e não tentaremos negá-la freneticamente. A descoberta de um profundo significado no fenômeno da morte também trará sentido para a nossa exploração da vida. Podendo viver na plenitude, veremos a morte como moldura para uma oportunidade criativa, como um passo necessário para a renovação da vida. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.